Provavelmente você deve ter no seu coração uma vontade de ter um Triceratops para ir montado com ele para a escola. Sim, os dinossauros eles encantam e encantam com muita força o imaginário não somente de crianças, mas também de jovens, adolescentes e também dos adultos. São animais fantásticos que existiram há 66 milhões de anos. E parte do nosso coração era de poder vê-los pertinho, como você vê um leão. E a pergunta que fica é: será que dá para trazer de volta? Eu me chamo Jonas, sou professor de biologia e aqui no Ciências no Papel eu te digo bastante coisa, se dá ou não para trazê-los de volta. Seja bem-vindo ao meu Jurassic Park. Salve, salve, seja bem-vindo, meu querido aluno. Estamos aqui de volta a mais uma aula no Ciências no Papel e agora dando prosseguimento com a Era Mesozoica. E se você perdeu as outras duas eras, a pré-cambriana e a paleozoica, dá uma olhadinha na nossa playlist para não ficar por fora de nada, porque muita coisa daqui vai depender das outras. E lógico, só de você bater o olho já dá para perceber a coisa linda e fantástica que está diante de vós. Sim, os dinossauros, essa é a era deles. A era onde esses caras não somente surgem, mas também desaparecem. Ô, prof, a pergunta que eu fiz lá no início pra vocês era: será que dá pra trazer os dinos de volta? Já pensou? Você chegando na escola de Triceratops, ou você montado, sei lá, num T-Rex domado? O professor fez uma raiva, vou chamar meu T-Rex. Ah, pensou? E outra, se você conseguir trazer esse animal de volta, será que seria bom a gente ter animais com a gente? Bom, a ficção mostra que não. Um dos primeiros blockbusters que a gente tem notícias, nosso querido Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, que arrematou $1 bilhão. E detalhe, sem YouTube e sem internet na época, tá? Foi só no boca a boca a propaganda desse filmaço. E eu vou confessar a vocês, é dos meus filmes favoritos, tá no meu top 3 da vida. Juntamente de A Vida é Bela, depois você vai assistir. E o terceiro, eu vou deixar em off aí, depois vocês perguntam no comentário que eu vou responder. Rapaz, como ele tá blogueirinho, né? Querendo participação, mas tá demais. Então, depois eu boto pra vocês nos comentários o terceiro, mas Jurassic Park tá no meu top 3. Eu sou apaixonado por esse filme, porque ele mexe com muita coisa que vocês veem no dia a dia de ciências e biologia. Então, se você lembra rapidamente do enredo do filme, você tem um velho perto de morrer com muito dinheiro e não saber com o que gastar. Aí o velho disse: rapaz, vamos pensar o seguinte, vamos criar aqui um parque destruidor. Não, logicamente não. Ele tinha a ideia de usar todo o seu dinheiro para criar um parque revolucionário, né? Onde animais que não existem mais possam voltar. E aí ele se junta ao Dr. Wong, que é esse japa aí do lado. Ele pode ser, não sei se é coreano, se é chinês, pra mim infelizmente é tudo igual. Mas olha, esse camarada aí do lado, e ele como geneticista, ele começa a construir a base genética para poder trazer os dinos de volta. E aí você tem cenas maravilhosas, aquela famosa cena onde eles pegam um mosquito que tá preso no âmbar e coletam sangue do dinossauro que estava aí. E através do sangue, eles conseguem transformar ali, puxar o DNA e misturando com o DNA de outros animais, como de anfíbio, para completar os pedaços que faltavam e pronto. Tá aí o dinossauro bem bonito. E aí, será que é possível? No finalzinho dessa aula você vai saber se é ou não. Mas dessa forma eu queria começar com vocês que dentro dessa era, o primeiro período da Era Mesozoica é esse período Triássico. Esse nome Triássico é porque o local onde esses fósseis foram encontrados, ali perto do que hoje é a Alemanha, tem ali 3 rochas, né, que formam como se fosse um triângulo. E aí essas 3 rochas, daí o nome de por isso Triássico, tá? Isso é uma curiosidade que não vai acrescentar em nada. Então o que é que a gente sabe? Naquela última extinção que aconteceu, só sobrou 4% dos animais. Eles estão voltando aos pouquinhos. Eles vão levar aí aproximadamente 30 milhões de anos para conseguir atingir a diversidade que eles tiveram no passado. Então vai levar muito tempo. E também a Pangeia começa a se quebrar, agora se tornando aqueles famosos continentes Laurásia em cima, Gondwana embaixo. Prof, o clima também, que já tinha começado no Permiano, vai continuar aqui. Um clima quente e seco. Mas lembram? É a partir do lado permiano que os répteis começaram a pipocar. E esses caras, por serem répteis, eles têm uma vantagem gigante nesse tipo de ambiente. E aí, os primeiros répteis que a gente tem notícia, né, seriam aí as répteis que a gente diz assim no sentido aquático, as tartarugas primitivas, né, o Odontoceles, que basicamente só tinha um plastrão, mas não tinha o casco. Olha que interessante. Mas a grande marca do Triássico, e aí eu quero que você deixe bem marcadinho aí nas suas anotações, é o surgimento desse grupo, dos arcossauros. Prof, ele já é um dinossauro? Não, tenha calma. Arcossauro era um réptil que andava sobre 2 patas. Ele era bípede.
E isso tem uma certa implicação. Quando você sai da forma quadrúpede para a forma bípede, você fica mais rápido, você tem mais equilíbrio, mais agilidade, você economiza mais energia, porque você não vai estar usando os 4 membros, apenas 2, e te torna um predador muito mais eficaz. É dos arcossauros que evoluem e surgem os répteis terrestres conhecidos como dinossauros. Olha que legal. Os dinos, o primeiro aí que a gente consegue aí ter uma noção bacana, né, de mostrar aqui pra vocês, é esse Gnathovorax, ou traduzindo aqui do latim, né, mandíbula voraz. Esse camarada aí é brasileiro, tinha mais ou menos uns 3 metros de comprimento. Ele não era muito alto, ele teria aí no máximo em altura uns 2 metros mais ou menos, 2 metros e pouquinho. Os primeiros dinossauros, como era de se esperar, eles não eram muito grandes, mas eram significativos, né? Esse camarada, você percebe que ele tinha uma pegada mais violenta, uma pegada mais feroz. O que mais, prof? Vocês também vão ter o surgimento de répteis voadores. Nesse caso, o pterossauro. Cuidado, muita gente acha que pterossauro, como o pterodáctilo, por exemplo, é um dinossauro. E não é não, tá? Ele é um réptil voador. E tem uma diferença importante aqui, porque esse cara, ele voa com a força aí dos braços. Enquanto que as aves, né, que vão vir depois dos dinos, elas voam com a força do peito. Pelo amor de Deus. E também é dos arcossauros que surgem os répteis crocodilianos. Uma coisa que é interessante de observar é que os primeiros crocodilianos, eles eram bípedes. Tu já pensou um bicho desse correndo atrás de tu? Ah, Maria, misericórdia. Já dá logo um nervoso, né? A gente também tem alguns exemplares que surgiram nessa época, como o ictiosauro, que era um réptil marinho que lembra muito, muito um golfinho, e o plesiosauro, que é um réptil marinho. Esse formato dele lembra muito um Pokémon, né? Pra galera que jogou lá Pokémon na Liga de Canto, que é o Lapras, muito fofinho. E também ele inspirou aquela famosa lenda nos lagos escoceses, né? Do monstro do lago Ness. Acredita-se, né, que esse monstro tinha mais ou menos esse formato. E por isso que muita gente fica se perguntando se realmente o plesiosauro existia já nessa época, pra galera tá pensando num bicho desse. Porque quem é que teve contato com o fóssil desse animal? Ou se apenas é uma lenda aí que acabou ficando, né, no popular para as pessoas. Uma outra coisa que merece destaque aqui, você tem que deixar registrado, é que nesse período que os nossos parentes finalmente surgem, sim, os mamíferos. Mamíferos esses nos quais a gente se encaixa. Olha que interessante. Os mamíferos, quando eles surgem, eles são muito pequenininhos. Assim como boa parte dos animais, quando eles vão surgindo, é sempre assim, ó, pequeno para depois ficar grandão. Então, esses primeiros animais, quando surgem, ainda muito pequenos, é verdade, eles tinham hábitos noturnos. E o que faz sentido? Se ele é pequenininho, por que danado ele vai sair, por exemplo, de dia e ficar visível para um dinossauro desse estourar ele no meio? Então, eles tinham hábitos noturnos. E tem outra coisa que favorecia. Os primeiros mamíferos, eles tinham um olfato e uma audição muito apurada. Então, isso facilitava demais na hora dele caçar à noite. Basicamente, ele só comia ou plantas ou alguns pequenos insetos. E também as gimnospermas agora começam a formar as florestas. Gimnospermas basicamente é aquelas plantinhas com semente, estão substituindo as pteridófitas. Prof, nesse período Triássico também teve outra grande extinção? Sim, mais outra. E aqui tem uma coisa importante. Essa extinção, né, que foi com muita erupção vulcânica, o aumento da temperatura aí do planeta, acabou provocando, por incrível que pareça, a morte dos concorrentes dos dinossauros. Lembra? Os dinos surgiram dos arcossauros. Ah, prof, até eu lembro. Pois é. Dinos e arcossauros, eles eram competidores entre si. Competiam por espaço, competiam por comida. Só que nessa grande extinção, os arcossauros foram pro bolso. E aí, meu amigo, ficou tudo, sobrou tudo só pros dinos. Diga aí, que coisa interessante. E aí a gente chega finalmente no período Jurássico, né? Então ela divide esses dois períodos e a gente chega no famoso período que dá nome ao filme que muitos de vocês já devem ter assistido. E se não assistiu ainda, você precisa assistir. Não é Jurassic World não, tá? É Jurassic Park. Prof, o que é que tem de diferencial nisso? Aqui você tem realmente a formação total da Laurase e da Gondwana, né? Elas ficam realmente totalmente quebradas. Só que você ainda não tem calota polar. E faz sentido. Como é que era o clima naquela época? Quente e seco. Não dá pra você esperar que forme geleiras num local como esse, né? Pelo amor de Deus. Além disso, é nessa época que os dinossauros atingem o seu apogeu. Você faz, prof, mas o que é apogeu? Eles atingem o seu clímax, a sua maior importância no sentido de número e variedade. É nessa época que vocês vão ter o surgimento de vários dinos diferentes.
e com vários tamanhos, e assim, tamanhos abissais, tamanhos realmente gigantescos. E o que é que favoreceu isso? Lembra, no Triássico, o concorrente deles morreu, sobrou mais comida, mais espaço, mais oxigênio. Então agora eu tenho todo um ambiente propício para me ajudar a crescer mais. E é tão verdade. Quando a gente pega, por exemplo, um estegossauro, um monstro desse aí que chegava tranquilamente a 4 toneladas de peso e um comprimentozinho aí basicamente de 10 metros, ou quando a gente vai para um braquiossauro, né, aqueles famosos dinossauros pescoçudos, gente, ele podia chegar a tranquilamente 40 toneladas. Toneladas. E o comprimento dele podia chegar aí facinho, facinho a 30 metros de comprimento, perdão, 25, 26 metros de comprimento em um da cabeça a cauda. É muito grande. Muito, muito, muito mesmo. É um animal abissal de tamanho. Também a gente tá falando de herbívoro, mas também nós tínhamos carnívoros gigantescos. O alossauro, por exemplo, ele tinha tranquilamente aí seus 3,5 metros de altura. Então, ele era bem grande quando você compara, por exemplo, com um ser humano. Tá? Comprimento, ele devia ter seus 7, 8 metros de comprimento, pesando aí 2 a 3 toneladas. Era um animal realmente pesado e também muito, muito feroz. É também no Jurássico, e atenção, se no Triássico surgem as aves, se no Triássico surgem os mamíferos, é aqui que você vai ter o surgimento das aves. Olha como isso é incrível. Eu costumo dizer que é o seguinte, não é era mesozoica, M de mamífero e o A no final de aves. Então, mamífero e ave são os dois animais que você merece dar atenção aqui, lógico. Os dinossauros, né, porque são os mais importantes, mas esses bichos também surgem aqui. Vocês vão ver no último filme do Jurassic World, né, o Jurassic World, acho que Domínio, você já tem, depois de 6 filmes, né, da saga Jurassic, finalmente um dinossauro aparecendo com penas, que é o que a gente acredita que eles eram, que eles possuíam penas. E aí, prof, o que acontece? Esses aí, eles davam, não é que eles voavam, mas eles já davam saltos significativos. Essas peninhas, né, que foram a evolução das suas escamas, serviam como uma cobertura e futuramente, quando virassem realmente aves, ia ajudar tranquilamente no voo. Também as plantas e os insetos eram bem diversos e também eles conseguiram isso porque passaram ilesos devido à última extinção, né? O inseto não tinha tanto requisito para sobreviver, então conseguiu escapar facinho, facinho. E aí a gente chega no último período da era Mesozoica, que é o período Cretáceo, tá? Quando a gente diz que os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos, é porque em 66 milhões de anos atrás foi quando esse período acabou. Prof, o que é que acontece aqui? Presta atenção. Nesse período, a Pangeia finalmente ela se quebra de uma vez por todas. Não fica mais aquele fragmento, um pedaço ligado aqui, não. A Pangeia ela finalmente se desmonta e também você vai ter uma maior diversidade da fauna marinha. E você percebeu? Tem um bicho bem grandão ali no fundo do mar do meu slide e que já apareceu no primeiro filme do Jurassic World, que é o bom e velho Mosasauro. Ele não é um dinossauro, tá, gente? Esse termo sauro não é que é dinossauro. Sauro significa largato. E dino vem de mal. Então, dinossauro é largato mal. Prova, mas os dinossauros são legais. Vá brincar com o T-Rex, aí depois você me diz se ele é legal. Então, o Mosasauro seria tipo assim, largato de Mousa, que seria tipo o rio, se eu não me engano, ou o local, a região do mar onde ele era encontrado. Esse cara era gigantesco aí, rivalizando com, por exemplo, uma baleia azul. Lógico, só que ele era menor, ele tinha ali seus 15 metros de comprimento, a baleia azul tem uns 30, mas era um animal extremamente poderoso e, na época dele, ninguém fazia frente. Ele era o grande predador do ambiente aquático. Também o que é que a gente tem aqui? Os dinossauros, né, também vão se diversificando. Nesse período vão surgindo outros. Você vai ver aí Triceratops, o Anquilossauro aparecendo mais. O que mais, prof? Também, olha aqui um erro do filme. Vocês estão muito acostumados, por exemplo, a pensar no T-Rex no Jurassic Park, certo? Certo. Só que se a gente for ser correto, o nome do filme deveria ser Cretacic Park. Porque o T-Rex é um dinossauro que ele veio depois do Jurássico. Mentira, prof. Pois é. O T-Rex com suas mãos pequenininhas, a gente diz que eu tô com tanta pena de fulano quanto de um T-Rex tentando tirar um cisco do olho, né? Pronto. Então, mesmo, o cara não consegue tirar ali. Era um animal de porte gigantesco, mais de 4 metros de altura, 13 metros aí, 12 metros de comprimento. Era um tanque de guerra, uma mordida poderosíssima aí, chegando perto dos 1.000 quilos de pressão. O espinossauro também, que apareceu no terceiro filme do Jurassic Park, lá comendo gente, não tem nada a ver, era um animal que se alimentava principalmente de peixes, ou pelo menos animais aquáticos, por isso que ele tem essa boca afunilada. Ele sim, foi o maior dinossauro que a gente teve dos predadores, né, do tipo carnívoro, chegando aí a mais ou menos 14 metros
de comprimento. Mas ele, teoricamente, não predava T-Rex como no filme, tá bom? Também é aqui que a gente vai ter o surgimento das flores. Até agora, as plantas, elas tinham sementes, mas não tinham flores. Então, prof, o que é que vai acontecer? Com o surgimento delas, e quem já estudou isso ali nas aulas de botânica, nas aulas de plantas, aprendeu que a flor fez toda a diferença para essas plantas se espalharem. Basicamente, se você olhar ao seu redor, 90% das plantas que estão perto de você é desse grupinho das angiospermas. Prof, o que mais? Os mamíferos ainda continuavam com porte de catita, né? Ainda muito pequenininhos, é verdade. Mas aí chegou o fim. Chegou aquele dia da quinta extinção em massa, que a gente acredita que foi por causa de um meteoro. Mas não só do meteoro em si, mas o impacto do meteoro, logicamente, matou tudo que estava ali ao redor. A gente acredita que caiu naquela península ali que fica no Golfo do México. E ela acertou ali com um poder de, sei lá, 5 bombas atômicas, assim. Acho que muito mais. Eu tô botando aqui em uma escala pequena, mas o poder de explosão dela foi muito grande. Muito mesmo, pra vocês terem uma ideia. Eu até recomendo, tem uma animação do canal Nostalgia que fala como foi mais ou menos a extinção dos dinossauros. É muito bacana. Lá no Nostalgia Ciência, fica a recomendação aí pra vocês. O que acontece? Esse meteoro, ele não somente destruiu os dinos, mas ele causou uma alteração no planeta que afetou a longo prazo. Os dinossauros não morreram tudo de uma vez, não, pelo amor de Deus. O que acontece é que com o impacto do meteoro, ele levantou uma poeira e essa poeira começou a cobrir o mundo. E nos próximos 10 anos, o planeta coberto com essa poeira, não entrava mais luz. E se não entrava mais luz, consequentemente, não tinha mais fotossíntese, você não tinha mais planta. Se não tem planta, não tem herbívoro. E se não tem herbívoro, você não tem carnívoro. Como eram animais de grande porte, eles tinham necessidade de muitas calorias diárias para comer. Mas muita mesmo. E infelizmente, acabou não tendo. Mas, prof, os mamíferos e as aves, por que eles conseguiram sobreviver? Como eles eram bem pequenininhos, o aporte de comida para eles era bem menor. Um inseto, um mamífero se virava. Mas um dinossauro, meu amigo, ele tinha que comer toneladas de folha para conseguir se manter. E ele não tinha isso à sua disposição. Mas aí, será que dá para trazer de volta? Infelizmente não. Para você ter uma ideia, o DNA desses caras precisaria estar intacto para a gente poder fazer isso. Só que o DNA, nos estudos mais recentes, ele não consegue durar nem 1 milhão de anos. Esses caras estão extintos há 66 milhões. Como é que você vai trazer de volta um bicho com DNA que nem está mais lá disponível? E também, se ele viesse do jeito que o ser humano faz burrada, rapaz, eu não duvido que a desgraça se repetisse, não. Mas se você quer um consolo, eu quero dizer uma coisa a vocês. Será que existem dinossauros ainda? Existem. Meu Deus! Existem dinos ainda, sim, e elas se chamam aves. Pessoal, biologicamente, você pode dizer sim que uma ave é um dinossauro porque ela veio diretamente desses caras. E ela tem estruturas muito parecidas. Por exemplo, olha a minha galinha. Pescoço em formato de S, os pezinhos com 3 dedos, um pouco de escama ali embaixo. Lembre-se, aves e dinossauros também com penas. A gente tem um bicho chamado Archaeopteryx, né, o fóssil dele, que mostra ali a transição do dino para ave. É bem bacana isso, você depois de uma procurada aí na internet, e fica bem legal de você dar uma analisada. E aí tem um macete. Como é que eu vou lembrar o nome dos 3 períodos do Mesozoico? Bem facinho, ó. Tamo junto, cara. É T de Triássico, Ju de Jurássico e C de Cretáceo. Meu amigo, mais fácil do que isso, é só dar um like aqui nessa aula, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com mais alguém, botar nos comentários o quanto você gostou e, logicamente, nos ajudar, dando aquele impulso, levando para ir mais longe. Aqui um cheiro bem grande e até a próxima. Valeu!